suave luz da esperança, e as flores perfumadas que vicejam no jardim, o sorrir das alvoradas e a crença que vibra em mim. O sorrir das alvoradas e a crença que vibra em mim. Quem criou o sol e a terra, as estrelas e o luar? Quem criou a imensidão do azul do céu e o mar? O poema das cascatas, o cantar dos passarinhos, a magia que há nas matas e a ternura que há nos ninhos. Quem criou tanta beleza, o esplendor da natureza, o sorriso da criança, suave luz da esperança, e as cores perfumadas que vicejam no jardim, o sorrir das alvoradas e a crença que vibra em mim. O sorrir das alvoradas e a crença que vibra em mim. A vida tem tristezas mil, nem tudo é um céu de anil, mas contra a dor que é tão sutil, há um caminho só, confie em Deus, confie em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Confie em Deus, que Ele nunca falhará. Confie em Deus, confie em Deus, que a nuvem negra passará. Não duvides mais, confie em Deus. Quando o teu céu escurecer e a sós penares o teu sofrer, não desanimes pra vencer. Há um caminho só, confie em Deus. Confie em
Então, gente, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Então, nós vamos começar nosso grupo de estudos e a Sandrinha se prontificou a fazer a prece e a página de abertura. Vamos então, queridos, unir os nossos corações, os nossos pensamentos, e em nome de Jesus, aqui estamos. Agradecidos, Senhor, por esta hora e 15 minutos que passamos juntos. Jesus, o alcance do teu amor é infinito. Por isso, mestre amigo, abençoa a todos que aqui se encontram. E quando assim nos dirigimos a ti, queremos falar de nós encarnados e de nós desencarnados, Senhor. Porque o trabalho teu, Senhor, não para. Os amigos espirituais se acercam de cada um de nós, estimulando-nos, Jesus, a prosseguir, a ter esperança em dias melhores, que com certeza chegarão. Auxilia-nos, mestre, para que saibamos dar a cota mínima, Senhor, que seja do nosso coração, em todas as atividades do caminho, Jesus. Abençoa os desesperados, aqueles que se encontram em lutas, Senhor, nas dificuldades de uma expiação coletiva, como estamos presenciando agora, Senhor, nas guerras infrutíferas, mas tu sabes de cada um de nós. Jesus amado, gratidão por este estudo, singelo estudo, mas que atinge profundamente nossas almas, Senhor, revigorando-nos as energias, para que possamos nos melhorar. Graças a Deus por tudo, Senhor. Hoje nós temos o capítulo 131, confere? O mundo e a crença, não é? Isso mesmo. E Emmanuel retirou de Marcos, no capítulo 15, versículo 32, o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos e acreditemos. E nós já lemos, já comentamos há um tempo, até marquei aqui, uma página que está completamente ligada a esta, quando, capítulo 81 dessa mesma obra, né? Emmanuel selecionou de Lucas, capítulo 23, versículo 43, e respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso, na mesma cena do Gólgota, não é? E então, aqui, o mundo e a crença, o outro ângulo desta verdade que Emmanuel vai ampliando para nós. Aí diz assim, Emmanuel, por isso que são muito raros os homens habilitados à verdadeira compreensão da crença pura em seus valores essenciais. Encontramos os que injuriaram o Cristo para confirmá-lo. A mentalidade milagreira sempre nadou na superfície dos sentidos, sem atingir a zona do espírito eterno. E se não alcança os fins menos dignos aos quais se dirige, descamba para os desafios mordazes. E no caso do mestre, as observações não partem somente do populacho. Assevera Marcos que os principais dos sacerdotes, com os escribas, partilhavam dos movimentos insultuosos, como a dizer que intelectualismo não traduz elevação espiritual. Os manifestantes conservavam-se surdos para a boa nova do reino, cegos para a contemplação dos benefícios recebidos, insensíveis ao toque do amor que Jesus endereçara aos corações.
Pretendiam apenas um espetáculo. Descesse o Cristo da cruz, passe de mágica, e todos os problemas de crença inferior estariam resolvidos. O divino interpelado, contudo, não lhes deu outra resposta, além do silêncio, dando-lhes a entender a magnitude de seu gesto inacessível ao propósito infantil dos inquiridores. Se és discípulo sincero do Evangelho, arremata Emmanuel, não te esqueças de que ainda hoje a situação não é muito diversa. Trabalha ponderadamente no serviço da fé. Une-te ao Senhor, dá quanto puderes em nome dele e prossegue servindo na extensão do bem, convicto de que o vasto mundo inferior apenas te pedirá maliciosamente distrações e sinais. Ai, meu Deus, que página, não é, meus irmãos? Mais uma página para nossa reflexão. Primeiramente, vejamos o título, não é? Acho tão importante a síntese que Emmanuel nos faz em cada título dessa série Boa Nova. O mundo e a crença. O mundo somos nós, não é? Ainda que encarnados. E também o mundo do outro lado, né? Porque a vida é uma só. E a crença. Que crença? Lembramos do próprio Emmanuel, lá na obra O Consolador, quando ele faz uma diferença muito importante entre crença e fé. Então, as crenças vão se alterando, né? Vão se modificando à medida que nós vamos também experienciando na vida. Agora, ele aqui destaca a crença verdadeira, né? São muito raros os homens habilitados à verdadeira compreensão da crença pura em seus valores essenciais. Que valores são esses? São os valores que vão nos elevar as nossas almas, não é? Os valores morais, intelectuais, espirituais mesmo. Então, se nós ainda não temos esta crença pura em seus valores essenciais, mas queremos buscá-la, é por isso que nós estamos aqui, né? Buscando encontrar essa realidade para nós, em nós. Encontramos ainda, como diz ele, os que juriaram o Cristo para confirmá-lo. Eu fui procurar essa noção de confirmar o Cristo, né? Está lá numa das interpretações de passagens onde aparece isto, na Boa Nova e também no Velho Testamento, confirmar o Cristo, para nós aqui, abreviaria, porque não estudei profundamente isto, né? Seria a aceitação pessoal de todos nós, a Boa Nova. Então, seria realmente a construção dessa fé fortalecida através do Cristo. Então, passamos daqueles seres humanos, daquela humanidade em que via primeiramente os valores exteriores, não é? Aquilo que nos interessava e que ainda nos interessa, como diz Emmanuel aqui, não é? Para a vida que passa breve, essa vida transitória, e vamos chegando à percepção de que isto não nos traz felicidade e paz, não nos traz alegria real, alegria íntima. Então, começamos a buscar esta boa nova para aplicá-la em nós. Sempre partimos, pelo menos a maioria de nós que está reencarnada na Terra, né? Para olhar para o outro, querer transmitir esta boa nova do Cristo para os outros, mas agora nós passamos a perceber que isto não vai nos levar a um bom lugar, à felicidade realmente, né? Então, nós passamos a buscar essa boa nova, a perceber melhor esses sentidos morais da vida para poder realmente confirmar o Mestre. Eu achei muito importante também aqui quando ele fala, no segundo parágrafo, né, que a mente milagreira sempre nadou na superfície dos sentidos.
Até hoje nós vemos isto, não é? E sem atingir a zona do Espírito Eterno. Ora, quando a gente percebe, quando a gente hoje estuda e vê, não é, com fatos, que a zona do Espírito Eterno é aquela que realmente vai contar nessa nossa linha de evolução como espíritos, a gente passa a perceber essa noção do que é milagre, do que é cura, de uma forma diferenciada. Né? E mais adiante ele vai dizer: no caso do mestre, as observações não partem somente do populacho, ou seja, quando Jesus vai ser levado ao Gólgota, ao martírio, né, ao sacrifício, não eram, sem dúvida alguma, só aqueles que estavam ali no povo, quantos e quantos abençoados por ele, curados em suas mazelas físicas por ele e até por suas obsessões, mas o intelectualismo daquela época, né? Porque se a gente vê um pouquinho do processo desta execução do mestre, nós vamos perceber a gravidade de que foi tomada a própria intelectualidade da época, fazendo com que ele chegasse ao ponto que chegou, não é, por nós. Então, mais adiante, ele vai dizer que os manifestantes estavam completamente obnubilados, eles queriam mesmo ver um espetáculo. Era assim, com tantos, e o mestre seria mais um, não é? Seria apenas mais um. E descesse o Cristo da cruz num passe de mágica, ou seja, ver o prodígio, né? Aí eles achariam que aquilo ali seria o máximo e que estaria tudo. Não, realmente ele é o rei de Israel. No entanto, eles encontram o silêncio do mestre, porque ele não veio para esses espetáculos, não é? E mais no final, eu reforço isso aqui, que me toca muito: trabalhar ponderadamente no serviço da fé, ou seja, o serviço da fé em qualquer lugar que nós estejamos, em qualquer tempo, com qualquer idade. E aí, no final, ele diz que nós não podemos achar que a gente buscando esse mestre hoje, que a gente está livre dessas injúrias, das provocações, de calúnias, das dificuldades que vão se avolumando. Pelo contrário, convicto de que o vasto mundo inferior apenas te pedirá maliciosamente distrações e sinais. E se você não oferece isto, isto não é bom, isto não vale a pena, não é? Quantos de nós já ouvimos, estudar a doutrina com Kardec, isso aí é muito fraco, isso não adianta, não é? É preciso uma outra coisa mais forte, e assim por diante. Então é isso, Pepita, que ficou para mim. Se alguém quiser mais complementar, por favor. Não, acho que você explanou muito bem. Só reforçando aquele vocábulo do confirmar, porque é uma expressão que para nós soa estranho, porque não é? E aí, mas tem aquela passagem do próprio Emmanuel que ele tira daquela fala de Jesus para Pedro e diz assim: E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E tu, quando te converteres, quer dizer, quando você realmente vivenciara, né, não for só, quer dizer, ele já estava há 3 anos lá com Jesus, mas e aí esse confirmar equivale ao dar testemunho, quer dizer, confirma teus irmãos, quer dizer, que eles tenham a confirmação desse evangelho através do teu testemunho. É a Então, aceitação essa plena palavra desse evangelho, né? é, então Na você vida. será a carta viva que Emmanuel dizia para o Chico que o pessoal queria ler o evangelho nas suas atitudes, né? Então, ser essa carta viva mas que fica assim para nós foge do nosso contexto, né? Bem Assim, lembrado, bem lembrado. tá? Então, vamos prosseguir, está no nosso horário. Nós estamos no capítulo 4, na Galileia.
para o pessoal que não participou da semana passada, logo após aquela canção que a Lívia canta para Públio, seria 2 ou 3 páginas. Ao norte, as eminências nevosas do Hermon. Então, vamos começar a leitura. Gostaria de saber se alguém gostaria de começar a leitura. Alguém que queira se prontificar? Ninguém? Laura, você quer começar hoje? Ao norte, as eminências nevosas do Hermon figuravam-se em linhas alegres e brancas, divisando-se ao ocidente as alevantadas planícies da Gaulanítida e da Pérea, envolvidas de sol, formando juntas um grande socalco que se alonga de Cesareia de Filipe para o sul. Uma vegetação maravilhosa e única, operando a emanação incessante do ar mais puro, temperava o calor da região, onde o lago se localiza muito abaixo do nível do Mediterrâneo. Públio e sua mulher sentiram uma onda de vida nova, que seus pulmões aspiravam a longos haustos. Entretanto, o mesmo não acontecia à pequenina Flávia, cujo estado geral piorava ao extremo contra todas as previsões. Agravaram-se as feridas que lhe cobriam o corpo magrinho e a pobre criança não conseguia mais arredar pé do leito, onde se conservava em profunda prostração. Acentuava-se desse modo a angústia paterna, que embalde recorreu a todos os recursos para melhorar as condições da doentia. Um mês havia transcorrido em Cafarnaum, onde, mais em contato com os dialetos do povo, já não lhes era desconhecida a fama das obras e das pregações de Jesus. Vezes inúmeras, pensou Públio, em dirigir-se ao taumaturgo a fim de solicitar a sua intervenção a favor da filhinha, atendendo a um apelo secreto do coração. Reconhecia no íntimo, porém, que semelhante atitude representava humilhação para sua posição política e social aos olhos dos plebeus e vassalos do império, examinando as consequências que poderiam advir de tal procedimento. Não obstante essas ponderações, permitia que numerosos servos de sua casa assistissem aos sábados às pregações do profeta de Nazaré, inclusive Ana, que se tomara de respeitosa veneração por aquele a quem os humildes chamavam mestre. Vamos dar uma paradinha, Laura? Aham. Quer comentar? Sim, bom, aqui, né, no início continua descrevendo, né, a propriedade onde eles, né, na casa onde eles estavam, né, o ambiente realmente parecia ser assim uma paisagem, um local de sonho, né? Enquanto ele e a esposa, né, sentiam assim uma nova energia, né, em função do lugar onde eles estavam, a Flávia foi piorando bastante, né, do problema de saúde dela. E com isso, obviamente, o pai e a mãe foram se tornando cada vez mais angustiados. Só que ali eles começaram a ouvir mais, né, sobre as obras, sobre tudo que Jesus pregava, né? E ele várias vezes pensou em se dirigir a Jesus, né, mas o orgulho, né, da posição que ele ocupava, né, o medo de se sentir humilhado por procurá-lo, fez com que ele não executasse esse ato de ir até Jesus. Mas, por um lado, ele permitia que todos os criados, todas as pessoas, né, que ajudavam, né, nas coisas da casa, pudessem assistir, né, às pregações de Jesus. Inclusive a Ana, né, que vai se tornar bastante amiga, né, da esposa dele. E os escravos, né, todas as pessoas que iam até Jesus, contavam coisas maravilhosas, né, sobre as pregações dele, sobre as curas. Eu acho que é isso, Pepita, assim. Então, impressionante que, digamos assim, todo o amor que eles tinham pela filha, eu acho que a gente colocaria isso em primeiro plano. Ele só tinha referências extremamente assim é, positivas, né, encantadoras sobre esse Rabi da Galileia, e mesmo assim o orgulho
Quer dizer, ele não, ele tinha um anseio secreto do coração de procurar esse mestre, mas não se decidia a fazê-lo pensando na repercussão sociopolítica da posição dele. Ele, um representante do império, e buscar ajuda de um profeta galileu, né? Isso para ele entendia que isso era extremamente humilhante. Então a gente vê por aí o tamanho do orgulho de, de, de casta, de posição social, quanto era grande, porque havia o amor da filha. E a gente vê, assim, às vezes muitos espíritos que vêm nas reuniões assim mediúnicas e vêm assim atormentados porque tomaram posições, porque tomaram, sacrificaram as pessoas que mais amavam por questões de orgulho, por questões de interesses outros, não é? E aí a gente vê como, enquanto a gente não consegue fazer essa busca que a Sandra falou no início, desses valores essenciais da vida, como nós nos perdemos da nossa essência, nos perdemos daquilo que é fundamental em nossa vida e que pode ser fonte da nossa paz de consciência e do nosso espírito, né? Mas se alguém, outra coisa que me chamou a atenção é porque Emmanuel fala um pouco antes que a Galileia era prodigiosa na produção de frutos de clima frio. E aí agora normalmente ele fala da vista dessas montanhas do Hermon, que são nevadas, né? Então a gente que são próximas e são nevadas. Então ele tenta mostrar a diferença do clima daquela época naquela região e que hoje se tornou um deserto, um deserto. E aí eu penso muito porque Jesus não é que ele fosse rogar uma praga, mas quando ele diz, ai de ti, Jerusalém, que ela iria pagar, né? Quer dizer, não ficaria pedra sobre pedra daquele templo, que ela seria toda destruída. Ele faz as pregações de uma provações coletivas daquele povo em função do karma que eles assumem, principalmente nessa crucificação do Nazareno e de todos aqueles, não é só dele, porque foram todos aqueles apóstolos primeiros, né, que também foram ali sacrificados. Tiago, depois o próprio Pedro, depois o próprio, ai meu Deus, esqueci o Tiago, né, o que foi, mas tem o Tiago primeiro, o Tiago irmão de João, depois o outro Tiago, enfim. E aí a gente às vezes não se dá conta lendo, assim como eu li recentemente A Caminho da Luz, Emmanuel fala a todo momento das situações, das provas coletivas dos povos, quando ele fala da Primeira Guerra Mundial, da Segunda, que o povo assume karmas coletivos que vêm depois, ou em forma de, pode vir num terremoto, pode vir numa assim, numa devassa bélica, pode, enfim. E a gente, às vezes, não dá muita atenção nisso, que a gente fica achando que só aquele karma individual, mas tem o karma coletivo. E esse povo, né, eles assumiram um karma pesado, como também outros povos, né, também assumimos enquanto estávamos em outros povos. Mas eu gostaria de ouvir vocês, né, o que vocês têm a dizer-nos. Ninguém quer falar nada? Você falou em karma coletivo, lembrei de nós mesmos no Brasil, É, né? é. Karma da Guerra do Paraguai, da escravidão, né? Nós ainda precisamos responder por isso, né? Não passou estamos livres, não, né? Ainda temos muito a reconstruir, né? Pois é.
E aí, assim, é claro que nenhum de nós vai aceitar assim tranquilamente, como se não fosse nada, quando a gente vê uma tragédia como o Brumadinho, quando a gente vê um problema endêmico como esse surto que nós vivemos aí do coronavírus, a gente fica todo assim, mas a gente adquiriu karmas coletivos, né, sérios, né? E os nossos não foram os mais graves, né? Mais graves que eu digo assim, em relação a, por exemplo, né, um extermínio de uma raça inteira, como aconteceu na Segunda Guerra Mundial e tudo mais, né? São, são karmas bem sérios. E aí você vê, sem querer entrar assim no mérito político, tem pessoas antenadas, tem pessoas assim antenadas. Quando, quer dizer, a Europa, de uma certa maneira, ela tentou exterminar, digamos, os judeus, outras raças, aquela coisa toda. E aí a gente vê depois, né, agora, essas décadas aí agora, essa migração em massa de pessoas fugindo da África, fugindo do Oriente, para serem acolhidas na Europa. E aí eu vejo assim aquela líder alemã, aquela Margaret, né? Vocês que são aí, gente, ela na Angela realidade, Merkel. Merkel, então, A Angela Merkel. ela tinha consciência do papel que lhe cabia quando ela assume acolher tantos e tantos assim refugiados, não só acolher, como oferecer condições mínimas de sobrevivência, de acomodação, enfim. E ela foi muito combatida por muitos alemães que não queriam, digamos assim, essa invasão, porque na medida em que ela abria as portas para povos extremamente sem condição nenhuma, ela tinha que reduzir a condição de vida do próprio povo alemão, né? Mas ela bancou isso. Então, ali talvez eles não tenham nem consciência de que eles estavam, de uma certa maneira, minimizando o karma coletivo da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, que eles também foram os grandes agressores, né? E aí a gente vê que você pode se redimir não apenas como indivíduo, mas como povo também, né? E a gente às vezes não tem essa noção. Fala, Lore, quer falar? Sim. Naquela vez, a Angela Merkel falou aquilo que nós vamos dar conta, nós vamos conseguir ajudar. E o povo realmente, todo mundo se uniu, começaram a ajudar e levava comida, levava roupa, levava agasalho, tudo, tudo. E então tem aquele grupo que é contra, né? Que ainda são os nazistas. Então foi uma coisa assim bem forte. Mas a maioria das pessoas acharam muito correto como ela fez e auxiliaram ela. E mesma coisa é agora que, com esse terremoto, o povo alemão foi lá para ajudar a resgatar o povo, né? Ajudar a tirar. E agora que passou uma semana, ainda encontraram um moço de 16 anos com vida. Uma semana enterrado ali debaixo e conseguiram tirar ele. E enquanto passaram 5 dias, encontraram um bebezinho de 5 meses e um maninho de 6, mas os pais do lado não estavam mais vivos. Então, os parentes e parentescos que moram aqui na Alemanha estão pegando as pessoas para trazer para cá, para dar o apoio e, né, ajudar nesses momentos difíceis que tantas pessoas partiram, né? E esse eu acho muito bonito que o povo alemão vai à luta e ajuda, né? É uma coisa que liberta eles também desse sentimento que eles são taxados, né? Que E bom, eu né? sou muito emotiva, a gente sofre muito junto. E aqui é um bairro bem pequeno e também tem refugiados e a gente sempre vai lá. Eu vou
ensino o alemão para eles, levo joguinho, jogo com eles e brinco e ensino a dançar e tem que alegrar as crianças, né? E como meu foco sempre é mais as crianças, aí eu sempre ajudo os pequenininhos, né? Que, Uma que maneira bom, né, Lore? A gente fica feliz, só assim a gente fica sabendo, né, dessa ação de vocês que é bem legal, né? E eu acho que a gente tem que realmente assim conectar tudo isso com a nossa realidade, senão não faz sentido, né? sim. Acho que a Sandrinha quer falar isso, não? Ó, Pepita, fala, Pepita, Laura. uma dúvida, né? Você citou Brumadinho como karma coletivo, né? Mas ali não teve também o livre-arbítrio das pessoas que não controlaram direitinho, né? Todo aquele lixo que foi se acumulando e acabou colapsando, né? Desmoronando e matando aquele monte. Laura, ai daquele através de quem vier o escândalo, mas o escândalo virá. Ou seja, o karma coletivo, ele aconteceria com Brumadinho ou com uma outra circunstância qualquer. Então, as pessoas que foram irresponsáveis, elas vão dar conta da irresponsabilidade delas. Isso aí não é ponto pacífico, né? As pessoas que menosprezaram a vida em, em prol de ganhar, né? De manter lucros, elas vão responder por isso. Mas, né, se fosse assim, mas eles é que são culpados, mas gente, onde está Deus que deixou tantas e tantas famílias? Porque você imagina, a gente não passou por isso, mas eu fico imaginando, você tem a sua casa, tem o seu sítio, tem o seu campo, aí você de repente acorda no dia seguinte e você não tem nada, e se bobear, nem a família você tem. Pensa a dor monstruosa de uma criatura que de repente ela foi no dia anterior, ela recebeu os amigos para tomar café, tinha um rancho aprazível. No dia seguinte, é um escombro de material tóxico, não tem nada. Tão cedo ela não poderá recuperar aquele espaço, porque ele está todo contaminado, e às vezes a própria família foi embora. Então, ora, a gente sabe que, na realidade, ninguém é vítima de ninguém a não ser de si mesmo. Isso é que a gente aprende na doutrina e é nisso que a gente, assim, praticamente todos os nossos diálogos com os espíritos atormentados que chegam às reuniões mediúnicas é só nessa tecla. Porque eles chegam para se vingar de A, para se vingar de B, para se vingar de C, tem um ódio mortal, né? E na realidade, quando a gente vai procurar lá, né, a causa daquela dor, a gente vai ver que, olha, por que que você foi atingido por aquela situação? Por que que você foi colocado no meio daquelas pessoas que te trouxeram tanta dor? Porque você estava vulnerável naquela questão, que você tinha débitos naquela questão. Então, se Deus não seria justo. Então, se a gente sabe que não cai uma folha sem que a vontade do Pai ali se expresse, gente, uma dor dessa não pode atingir uma pessoa por acaso. Não, porque senão esse Eu Deus. acho, eu acho que a Ah, questão é quando a gente escolhe ser instrumento dessa cobrança, né? Ah, como você falou, de qualquer maneira, algo haveria de acontecer que reunisse todas essas pessoas nessas situações, não é? A gente vê um terremoto, né? É diferente de você jogar uma bomba em cima de uma casa, né? Então, quando você é, aceita ser um instrumento desse karma, vamos dizer assim, aí você está adquirindo também um novo karma para você. Pode ser um grupo, não é? Um grupo político, um grupo, um país, seja lá o que for, vai ter que dar conta, né? Então, esse que é o nosso problema, né?
quando a gente passa a ser instrumento dessa justiça divina por termos escolhas equivocadas, né? A gente acaba atuando, né, como o desencadeador daquela dor, mas ali houve uma escolha, né? Então ali a gente tem que prestar contas e não é e isso vai se virando como uma bola de neve, né? Enquanto você não percebe que, né, a sua atitude, a nossa, enquanto indivíduo, enquanto a gente tem que ter atitudes pacíficas, não é? Atitudes de não, enfim, não cessaremos né, essa bola de neve, né? É como, por exemplo, você fica pensando, judeu lá na Palestina, enquanto alguém não pensar que aquilo precisa terminar, não acaba, é o ódio que é alimentado, né? De gerações para gerações. Enfim, E ali, Glorinha, os espíritos dizem que eles, para tentar amenizar essa situação, eles fazem o revezamento, ou seja, judeus na outra encarnação vêm e nascem na Palestina, o palestino sim, nasce na com Judéia. certeza. Mas o problema é que quando você tem o fanatismo, né? Sim, Então você nasceu na Judéia, é judeu, então você odeia palestinos. Aí você nasce na Palestina, mas você continua ainda com aquele sentimento é, sectário de só o seu, de aquele coisa, e aí é, você vai odiar aquilo que você é, amou, você vai odiar. Então, o problema está nessa tendência extremista, que é uma sim, coisa com certeza. triste, né? Que é uma tendência que todos nós tentamos, de alguma maneira, trabalhar para eliminar, porque há resquícios em nós desse sectarismo. Por isso que essa coisa de superioridade, de povo, de raça, de país, é uma bobagem, uma bobagem. A gente ter esse nacionalismo extremado, meu país é o melhor. Gente, o mundo caminha para ser uma coisa só. Então, a gente, quem está em melhor situação, né, cultural, financeira, tem que puxar quem tá em dificuldade mesmo, tem que ajudar, tem que estender a mão. Esse tem que ser o nosso caminho. E não a gente ficar gritando, não, eu não quero aqui, porque vai atrapalhar o meu país, porque o meu país. Meu país é qual? Eu estou hoje aqui no Brasil, amanhã eu não estou mais. Essa coisa de, o meu país, eu acho que a gente tem que acabar com isso, né? Não ter mais essa visão, ter uma visão de humanidade. Humanidade. Acho que agora o mundo Isso tem que aí. caminhar para isso, né? Enfim, Eu mas é isso. lembrei de uma, eu lembrei de uma coisa, que a região de Minas Gerais foi uma região onde teve muita escravatura, ou até hoje, né, ainda tem ainda exploração de bens minerais, mas que muitos morreram por causa do ouro, por causa de diamantes. Então, como a Pepita e você, Glorinha, falaram, é causa e efeito, né? Assim, quantos escravos foram mortos na extração de ouro daquelas Minas Gerais, né? O próprio nome já diz, né? Nas minas, né? Então, quando aconteceu o problema de Brumadinho, que era um problema que o pessoal da área técnica já sabia que era uma questão de tempo para acontecer, materialmente existe um culpado, mas espiritualmente também existe esse retorno de tudo aquilo que foi feito naquela região, né? E tudo Então, aquilo, e tudo que a gente faz com a possibilidade que você sabe que pode causar o dano, você assumiu, a gente assume a responsabilidade por aquilo, embora você esteja atuando para que a lei se cumpra, não é? Mas assumiu uma responsabilidade, vai ter que dar conta dela em algum momento, né? Bom, então prosseguimos. Gracinha, quer ler um pouquinho?
Tá boa a tua internet Posso hoje? ler? Acho que sim. Vamos lá. Dele teciam os escravos as mais encantadoras histórias, nas quais o senador nada via, além dos arrebatamentos instintivos da alma popular, se bem não deixasse de o surpreender a opinião lisonjeira de um homem como Sulpício. Uma tarde, porém, os padecimentos da pequenina haviam atingido o auge. Além das feridas que de muitos anos se haviam multiplicado no corpinho gracioso, outras úlceras surgiram nas regiões da epiderme, antes violáceas, transformando-lhe os órgãos delicados numa pústula viva. Públio e Lívia, intimamente consternados, aguardavam um fim próximo. Nesse dia, após o jantar muito simples, Sulpício demorou-se até mais tarde, a pretexto de confortar o senador com a sua presença. É assim que vamos encontrá-los, ambos no terraço espaçoso, onde Públio lhe fala nestes termos. Meu amigo, que me diz desses rumores aqui propalados acerca do profeta de Nazaré? Habituado a não dar ouvidos à palavra ignorante do povo, gostaria de ouvir novamente as suas impressões sobre esse homem extraordinário. Só um pouquinho. Aí, sim, disse Sulpício, como quem se esforça para lembrar de alguém, de alguma coisa, intrigado com aquela cena que há tempos presenciei e que tive ocasião de relatar na residência do governador. Tenho procurado seguir as atividades desse homem, na medida das minhas possibilidades de tempo. Alguns compatrícios nossos o têm na conta de visionário, opinião que compartilho no que se refere às suas prédicas, cheias de parábolas incompreensíveis, mas não no que respeita às suas obras, que nos tocam o coração. O povo de Cafarnaum anda maravilhado com os seus milagres, e posso assegurar-vos que em torno dele já se formou uma comunidade de discípulos dedicados que se dispõem a segui-lo por toda parte. Mas, afinal, que ensina ele às multidões? Perguntou o Públio, interessado. Prega alguns princípios que ferem as nossas mais antigas tradições, como, por exemplo, a doutrina do amor aos próprios inimigos e a fraternidade absoluta entre todos os homens. Exorta os ouvintes a buscarem o reino de Deus e a sua justiça, mas não se trata de Júpiter, o senhor de nossas divindades. Ao contrário, fala de um Pai misericordioso e compassivo, que nos segue do Olimpo, para quem estão patentes as nossas ideias mais secretas. De outras vezes, o profeta de Nazaré se expressa acerca desse reino do céu com apólogos interessantes e incompreensíveis, nos quais há reis e príncipes criados pela sua imaginação sonhadora, que nunca poderiam ter existido. Vamos parar? É. Bem rico, né, o que está sendo dito aqui. É bem lindo, bem, esse trecho é bem bonito. Jesus estava ali tentando, né, ensinar e alguns estavam se aproximando dele e aumentando o número de pessoas. Mas eles que vinham lá de Roma, com aquela história toda de vários deuses, até porque o povo judeu, né, Jesus já nasceu lá por isso mesmo, né, porque era o único povo que tinha aquela ideia de Deus único e que de alguma forma esperava, né, só que não entendeu que quem eles esperavam chegou, mas os romanos tinham vários deuses, né, aqueles deuses que interessavam a vida deles diária, porque me parece assim, quando você é claro que já era ali uma fé em alguma coisa, mas os deuses dos romanos daquela época eram os deuses que atendiam os interesses deles, né? Que tinham uma visão até de separar as coisas, enfim. Aí o interessante aqui, né? Ele falar do Olimpo, que tinha um pai misericordioso que os segue do Olimpo, né? Que era os céus para eles. E o interessante é que esse Sulpício, ao mesmo tempo que ele se comovia com as ações de Jesus, ele ficava dividido com as crenças dele próprio. Essa questão também da menininha, já nos últimos dias, eu acho que o Públio aqui ele está tentando
sondar, porque ele ficava pensando em falar já com Jesus, né? Tinha o lado dele que estava sendo chamado para isso. Até porque ele tinha libertado já as próprias pessoas que trabalhavam na casa dele, que acreditavam, para seguirem e fazerem o que quiserem com relação à religião. Ele não cortava essa situação em casa, né? Ele não proibia. E ele ouvia as coisas, então eu acho que ele ficava também querendo saber quem era esse Jesus aí, que ele vai saber já já, né? Eu deixo para vocês falarem. Gente, repara, a gente pode se espantar porque o Sulpício achava as parábolas de Jesus incompreensíveis. Mas muitas parábolas, eu só vim a compreender muito tempo depois, já no movimento, com uma interpretação, com um estudo mais apurado. Ou seja, século XX, não é? Com toda uma evolução, e as parábolas ainda continuavam sendo interpretadas e olhadas por nós ao pé da letra, pela maioria. E Muita hoje, gente não compreende ainda, Patrícia, muita pois é, gente. e hoje nas igrejas ainda são levadas ao pé da letra, então elas ficam incompreensíveis, quer dizer, ficam sem sentido. Quando Jesus diz que não veio trazer a paz, mas a espada, colocar pai contra filho, colocar nora contra sogra, colocar irmão contra irmão. Gente, ele não era pacifista, como a gente, num entendimento mais bitolado, vai entender? E aí, repara que depois ele explicava algumas, não explicava todas, algumas parábolas ele explicava para os apóstolos, em particular. Isso vem sendo colocado em vários momentos, né, na Bíblia. Mas para o povo, deixava que eles. Mas é o que ele diz, nós ficamos tocados pelas ações. Por isso que ele tinha que vir também, não só com a fala, mas com o impacto da cura do leproso, com o impacto da cura do cego, da expulsão dos demônios, enfim. Então, aquilo impactava, ainda mais numa época, gente, em que medicina era algo profundamente rudimentar e que qualquer doença de pele era considerada lepra e a pessoa era alijada do seio da família. E por aí outras coisas mais, né? Ainda mais na raça judaica, que eles acreditavam que se a pessoa era acometida de alguma doença mais grave, é porque ela estava em desgraça com Deus. Era uma punição, isso para os judeus. Eles acreditavam que se a mulher era infértil é porque ela não era abençoada por Deus. Se as pessoas sofriam reveses financeiros é porque elas caíram em desgraça. Então, até o próprio povo judeu tinha uma interpretação desse pai que era punitivo, né? Que era o Deus de Moisés, que era dente por dente, né? Olho por olho. Então, o evangelho que Jesus pregava, ele pregou naquela época para nós hoje. Aquele povo, poucos conseguiam entender. Aí vem Paulo, Paulo sim, faz uma interpretação profunda, muito mais profunda do evangelho do que os próprios apóstolos. E aí ele consegue, sim, tirar o véu da letra, mas agora que a gente está conseguindo penetrar na essência desses ensinamentos. Mas repara, você vê como é difícil. Sulpício, ele se sentia atraído pelo Messias, ele ia assistir às prédicas, ele confessa isso, ele ia assistir, que ele quer acompanhá-lo mais de perto, ficava tocado, emocionado, mas não conseguia mexer 1 milímetro nos interesses pessoais e nas ações comprometedoras para ele enquanto espírito. Tanto é que ele se mancomuna com a Fúvia para prejudicar a família. Então, aí você fica achando que a gente diz assim, não, se eu convivesse ao lado de Chico 1 mês, uns anos, eu estava redimida. Não estava nada, eu só estava mais comprometida, porque eu ainda ia ter o débito dessa convivência, desses ensinamentos,
e não mudei nada. E tanto é que tem gente que diz assim: olha, convivi muito tempo, fui íntimo do Chico. E você vê a pessoa falando bobagens ou fazendo bobagens. Então, o Sulpício é um exemplo do que nós somos. Tá ele ali, ó, pertinho do mestre, vai lá assistir. Você imagina ver o Nazareno, gente, ver como ele disse, aquela túnica extremamente alva, aquele olhar que trazia um céu dentro, uma emotividade, a voz, o timbre da voz, as emanações que aquietava toda a turba. Quer dizer, mesmo você sendo mexido, mesmo você sendo sacudido, você sai de lá e continua a ser a mesma coisa. E aí é por isso que os espíritos dizem que o fenômeno deslumbra, mas não transforma, né? Embora ali o Cristo não era só o fenômeno, que tinha todo o magnetismo, toda a força, toda. Mas se você não tiver feito esse trabalho que é íntimo, que é pessoal, não, nem o Cristo nos tira daí. Assim, Jesus pode tudo. Ele pode, mas ele não vai me violentar. Então, se eu insistir em continuar a ser, sabe, implicante, reclamona, não sei o quê, ele não vai me tirar. É isso que o lado assim que a doutrina nos traz, que muita gente não suporta, é essa verdade. Porque é mais fácil você ir para uma igreja que te oferece a salvação. Você não precisa fazer nada, só ir ali, louvar Jesus e pronto, está salvo. Não é muito mais cômodo do que eu ficar com trauma de consciência, porque eu falei o que eu não devia, porque eu machuquei a pessoa que eu não podia, porque eu não agi conforme. Imagina. Aí, mas a gente fala aí, porque falar de Jesus aqui é. Pepita, aí a gente volta à página do Pão Nosso, né? Que Jesus curou, né? Enfim, mas o povo diz assim, ué, mas não salvou a si mesmo? Não conseguiu descer da cruz, não é? Então, é aquela história, a gente acha, né? A gente quer, como você falou, a gente quer a cura, né, o feito, como ele diz aqui, o Sulpício diz, as parábolas eram incompreensíveis, mas ele o admirava no que respeita às suas obras, que nos tocam o coração. Então a gente quer, né, isso e ainda acha, eles ainda acharam que o Cristo, como se deixou, né, imolar, não era Era um o fraco. Salvador, né? Não era o Salvador, enfim, era um impostor né? E o ofenderam ainda por cima e tudo, né? Se eles não Então, podiam aceitar que ele fosse ligado a um pai assim, misericordioso, achava que um Deus não podia ser bonzinho, a história de que um Deus mau que chega e violenta todo livre-arbítrio. É muito difícil até os dias de hoje de nós aceitarmos. A gente prefere não olhar para esse lado aí, porque senão sou eu que estou decidindo, mas somos nós mesmos que decidimos, né? O difícil é aceitar essa parte, né, Pepita? Eu acho que assim, aceitar que não existe um milagre. Eu sei, tudo É. na vida é um milagre. Se a gente olhar, como disse, você pode olhar tudo é um milagre. Mas esse milagre de fada que, olha, bateu a varinha e transforma tudo, esse não existe. Existe um milagre fruto do trabalho, fruto da proposta de você se corrigir, né, da mudança. Esse é um milagre, né? A transformação da vida é um milagre, mas esse milagre assim gratuito, esse não existe, né, Sandrinha? Eu fiquei pensando aqui que o educador que é Emmanuel, em cada personagem desses, assim como a gente viu em Paulo Estevão, a gente vai encontrar
nuance de nós mesmos. Você vê o caso do Verdade. Sulpício. Ele já estava até mais adiantado em termos de querer e reconhecer essa bondade, esse amor do Cristo nas suas obras, mas ele ainda não conseguia aplicar ele mesmo, né? A Ana, como uma serva, aparentemente sem nenhum valor, o nível que ela já estava atingindo, moral, espiritual, era impressionante em relação a tantos outros ali, né? A Lívia, o próprio Emmanuel, ele fala homem extraordinário. Então, ele reconhece que ali estava alguém diferenciado. Ele reconhece, mas só que ele não quer sair do status quo que ele conquistou, não é? Sim. Então, quantos de nós já galgamos e continuamos galgando esses mesmos passos? E quando você fala em parábolas, Pepita, eu não sei o que vocês no grupo consideram, até hoje, certas parábolas, eu tenho dificuldade em aprofundá-las, mesmo tendo alguma coisa de conhecimento da doutrina dos espíritos. Auxilia muito, mas a gente ainda tem muito para, na minha opinião, assim, para retirar desses ensinamentos dele, porque não foi só para aquele tempo, foi para a eternidade, à medida que o espírito vai evoluindo e vai conseguindo captar aquela essência. Senão, não adianta, não é? Ficar só na superfície da parábola não adianta. Ô, Sandra, e mesmo quando a gente pensa que entendeu, né, uma parábola, tempos Não é? depois você lê e já não era Isso. aquilo. Tem mais coisas E no quando a gente meio. começa a aplicar em outras situações, isso aqui é daquela parábola de Jesus, não é? E Verdade. você não se dá conta. Então, à medida que a gente vai procurando compreender, mas a questão é aplicar, a gente vai fazendo essa diferença, né? Gente, quer ver uma parábola que é simples, mas que fica assim, dá um nó na cabeça? Jesus vai passando, vê a figueira cheia de, né, verde, vistosa, cheia de vigor, parará. Não era época de figos, não era época de figos, então, se não é época de figos, você tem que procurar figo na figueira. Não, não é época de figos, por que que tu vai procurar figo na figueira? Mas aí ele foi lá, como não havia figos, ninguém mais comerá de ti. E na volta a figueira estava seca. Aí eu disse assim, não, mas que Jesus é esse? Uma árvore, né, que leva anos para crescer, cheia de vigor, não era época de figos, certamente ela não iria dar. Ele secou a figueira, ele secou a figueira. Aí você diz assim, meu Deus do céu, vamos tentar entender? Aí eu já parei para pensar assim, bom, na realidade é que toda pessoa, mesmo que não sejam as circunstâncias adequadas para fazer o bem, ela tem que estar pronta a florescer. Ou seja, não sei, estou fazendo essas ilações assim agora. Por exemplo, não, vou para a casa espírita, na casa espírita eu vou fazer o bem. A Lore vai lá atender os refugiados e lá ela faz, né, aquele trabalho social, coisa e tal. Mas aí, num outro momento, se você não está condicionada para fazer aquilo, aí a gente enfia os pés pelas mãos e faz bobagem. Então, ali eu não tenho frutos, eu não dei frutos. E aí eu acho que, não sei, só pode ser alguma coisa assim. Você, teoricamente, você teria que estar pronto a frutecer a qualquer momento. Quer dizer, no lado simbólico. Se for ao pé da letra, gente, não tem sentido. Mas Mas se repara a alguém, beleza. mas se Mas repara alguém, a beleza. Fala. Termina aqui. não, eu digo assim, se alguém tiver uma interpretação, mas eu agradeço, porque aqui eu consegui chegar foi aí. Mas se alguém tiver alguém, né, eu Pepita, agradeço. você está falando, eu estou lembrando daquele menino que a gente foi assistir a palestra dele, o Arthur Valadares. Arthur Valadares. Valadares, ele falou exatamente, só que eu não consigo mais lembrar. Não, mas ele não explicou, ele não Ligação. explicou. Ele falou Não dessa consigo mais dessa lembrar o que ele dificuldade. falou sobre a figueira, mas ele Não, falou sobre ele falou, não, ele não explicou, Ele Alessandra. exemplificou o caso da Ele figueira, né? exemplificou de que é aquela parábola que você fica sem entender.
eu, assim, nas minhas E eu ilações, acho que ele falou uma coisa sobre os judeus, eu não me lembro bem, que seriam aquele povo hebreu, não sei, é que eu tô tentando lembrar, mas não consigo. É, Eu já vi várias pior aí. interpretações, né, dessa parábola. Agora, eu me lembrei de um dos livros, não sei se Saião, qual deles, a importância de nós, quer dizer, nós somos essa figueira, mas nós temos sempre auxílio do jardineiro, do pomicultor, que ara aquela terra, que revolve aquela terra em volta, que para que nós aduba. que aduba, para que nós tenhamos a oportunidade de florescer. Né? Então, nós nunca vamos fazer a coisa sozinhos. Nós sempre temos o amor de tantos outros a nos encaminhar para que nós aprendamos a valorizar e frutecer, e realmente seguir em Pois frente. é, mas aí, essa sua interpretação se alia a esse entendimento que eu tenho que você teria que estar, enquanto você é figueira, você teria que estar em condições de frutecer sempre, não apenas, digamos assim, naqueles momentos que estamos condicionados a fazer o bem, porque há momentos em que a gente está, digamos assim, impulsionado, né? Se você vai para a casa espírita, então você está ali envolvido, etc. e tal. Então você teria a obrigação de frutecer em qualquer tempo, né? Em qualquer tempo. Quer dizer, esse é o meu entendimento. Mas olha, eu já dei muito nó na minha cabeça para chegar a esse entendimento e pode ser que, digamos assim, como é que a pessoa naquela época ia entender? Porque imagina só o fato de você queimar uma árvore que leva anos, que dá frutos, que dá sombra, que é um símbolo, né? A figueira e a videira são as duas Uhum. plantas que são símbolos, né? Simbólicos em todo o Evangelho. E aí você seca assim. Tinha que ter uma razão. A razão é que tinha que ficar uma lição para a eternidade. Aí eu entendo. E aí se entende o sacrifício da figueira. Foi sacrificada, né? Coitada. Mas as parábolas, a gente vai estudá-las ainda por muito tempo, com certeza. Muito, muito mesmo. Essa é uma das mais difíceis, considero. Bom, dá tempo de ler mais um pouquinho ou não? São 7h17:02. 13 minutos. Acho que dá, sim. Babi, você quer ler um pouquinho desse trecho agora aqui? Um mês havia. Não, onde está? Não pode passar para outra pessoa que gosta de ler. Tá bom. Então, quem é que gostaria de ler esse pedaço, só esse pedacinho aí agora? Glória quer Eu ler? leio, Pepi. Então, lê, Rose. O pior, todavia, rematou Sulpício, emprestando grave entono às palavras, é que esse homem singular, com esses princípios de um novo reino, avulta na mentalidade popular como um príncipe surgido para reivindicar prerrogativas e direitos dos judeus, dos quais talvez queira assumir a direção algum dia. Que providência adotam as autoridades da Galileia no exame dessas ideias revolucionárias? Indagou o senador com maior interesse. Aparecem já os primeiros indícios de reação por parte dos elementos mais ligados a Antipas. Há alguns dias, quando passei por Tiberíades, notei que se formavam algumas correntes de opinião no sentido de levar o assunto à consideração das altas autoridades. Bem se vê, exclamou o senador, que se trata de simples homem do povo, a quem o fanatismo dos templos judaicos encheu de pruridos de reivindicações injustificáveis. Suponho que a autoridade administrativa nada tem a recear de semelhante pregador, mestre de uma humildade e fraternidade incompatíveis com as conquistas contemporâneas. Por outro lado, ao ouvir de tua boca a descrição dos seus feitos, sinto que este homem
não pode ser criatura tão vulgar, como vimos supondo. Para que Para isso. Então, assim, nesse intervalo, né, a gente vê que Sulpício ele começa a descrever e a comentar como um senador, né? E eles perguntam se as autoridades estariam cientes dessas ideias revolucionárias, né? Mas, ao mesmo tempo, eles contrapõem isso, né? Falando, não, isso é fanatismo, isso não é compatível, né? E, ao mesmo tempo, chega no final, né, eles começam a falar dos feitos que o Jesus, né, vem sendo feito e que ele não podia caracterizar como tão vulgar. Ou seja, no início eles falam, não, é fanatismo, isso não é nada. Mas, no final, eles contrapõem e falam, nesse último parágrafo, que ele fala, né, que a descrição de seus feitos, sinto que esse homem não pode ser uma criatura tão vulgar. Ou seja, eles contrapõem, mas no final eles acabam chegando a um denominador dizendo, não, como é que ele se é fanatismo, como é que ele consegue chegar e fazer coisas tão milagrosas? Eu acho também a lucidez de Públio Lentulus aqui. Repara, se esse homem prega, se ele é tão humilde como vocês dizem, se ele prega a fraternidade entre todos, em todas as classes, ele não vai querer reivindicar nada do mundo. Ele era lúcido. Públio Lentulus aqui foi muito lúcido. Se ele tem todo esse sentimento de fraternidade, de compaixão, de união, ele não vai, em momento nenhum, criar, agir, por uma rebelião. Ele jamais fará isso. Por outro lado, aí ele faz o contraponto. Por outro lado, se ele tem todo esse sentimento e faz esses prodígios todos, não pode ser uma pessoa tão comum como supomos. Ou seja, a avaliação do senador aqui, apesar dele não ter esse entendimento, de uma psicologia bem profunda, não é? A gente aqui ele já revela esse conhecimento do perfil do ser humano muito bem delineado. Mas se vocês quiserem acrescentar alguma coisa aqui, alguém mais? Então, a gente vai parar aqui, que agora faltam só 7 minutos, né? Pedir a Glorinha para cantar alguma coisa. Nesse momento de prece e emoção, eu sinto Jesus tão presente em você, que está e me faz mergulhar nesse mar de brandura e paz. Tento estar perto do seu coração, unir
parece entender que estar com Jesus no caminho é amar, é sonhar, é encontrar, é sofrer. Então me levo a pensar no meu viver, refletir, refletir em paz. Então me levo a pensar no meu viver, refletir, refletir em paz. Tento estar perto do seu coração, unir nossos passos na prece, entender que estar com Jesus no caminho é amar, é sonhar, é encontrar, é sofrer. Então me levo a pensar no meu viver, refletir, refletir em paz. Então me levo a pensar no meu viver, refletir, refletir em paz. Então, nós vamos fazer a nossa prece de agradecimento. Senhor, te agradecemos imensamente pelo acesso a essa doutrina de luz que clareia as sombras que trazemos ainda em nós, que nos permite o entendimento do teu Evangelho de uma maneira um pouco mais clarificada para nós. Agradecemos, Senhor, o acesso a essas obras que nos trazem tantos ensinamentos. E agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos a corações amigos para essas reflexões em conjunto, que de uma certa maneira nos enriquecem o entendimento, alimentam nossos espíritos. Mestre querido, muito, muito gratos pela vida, pela oportunidade de estar aqui. E te pedimos, Senhor, que permitas que neste momento todos os nossos irmãos ou irmãs que hoje não puderam comparecer, onde quer que se encontrem, sejam envolvidos pelo teu amor, pela tua luz, pelas vibrações amorosas que nos envolvem a todos agora. Visita, Senhor, cada lar. Pacifica os nossos corações. Envolve aqueles amigos que nos acompanham, para que haja entendimento, para que haja compreensão e oportunidade de reparação dos males que tenhamos causado. Te pedimos também, Mestre querido,
que abençoes a todos que se dispõem a trabalhar pelo teu evangelho, não importa em que segmento, mas a todos aqueles que se dispõem a estender a mão para ajudar o irmão. Te pedimos que abençoes a todos os povos que estão nesse momento passando por dificuldades extremas, principalmente aqueles que se encontram sob a ação do ódio e da guerra. Semeia, Senhor, a paz e a harmonia no coração de todas as criaturas. E assim, Senhor, fica conosco, envolve-nos agora e sempre. Muito gratos, Jesus, muito gratos. Que assim seja.